paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 37, que vai nos dizer assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Deus, ele lança uma palavra sobre a nossa história, não existe impossibilidade sobre aquilo que ele falou. O Senhor te trouxe aqui porque ele conhece a sua humanidade. Ele conhece as suas fragilidades e muitas vezes você tem olhado para o cenário, você tem olhado para a sua história e você diz: Deus, como acontecerá o cumprimento daquilo que o Senhor está me dizendo? Como o Senhor vai fazer isto acontecer se, humanamente falando, não tem a probabilidade da palavra do Senhor se cumprir na minha história? Se você tem uma palavra impossível que Deus lançou sobre a sua vida, você não tem que ficar ansioso. Você não tem que ficar ansiosa, você não tem que se preocupar nem se angustiar. O que você tem que fazer é agradecer. Porque o Deus que liberou a palavra sobre a sua história é o Deus que é fiel para cumprir, para mandar recurso, para abrir porta, para fazer acontecer aquilo que ele falou. Porque Deus, ele tem responsabilidade com aquilo que ele libera na nossa história. Deus, ele te trouxe aqui, ele marcou um encontro com você para te dizer: eu sou responsável por aquilo que eu liberei na sua vida. Por que te preocupas? Por que te inquietas? Por que angustias o teu coração? Por que andais ansioso e ansiosa, como se você fosse trazer o cumprimento àquilo que eu falei? Declare comigo: quem traz o cumprimento da palavra de Deus na minha vida é Ele. Quem traz o cumprimento da palavra de Deus na minha vida é Ele. Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Aqui nós vemos o anjo Gabriel dizendo para Maria: Maria, não tem impossibilidades. Não existe impossíveis nas promessas que Deus faz. Humanamente falando, irmãos, aquilo que algumas pessoas aqui receberam da parte de Deus, promessas, projetos e sonhos, soam como loucura. E você diz: Deus, a probabilidade é nenhuma. Eu não tenho como chegar onde o Senhor disse que eu chegaria. Eu não tenho como viver o que o Senhor disse que eu viveria. E o Senhor, ele diz para você: desde quando eu ando conforme o seu cenário? Desde quando eu ando conforme aquilo que você está contemplando? Olhe para a história de Maria. Não tinha, irmãos, história como a história de Maria. Aquilo que o anjo estava dizendo para ela era algo exclusivo. Era algo que só aconteceria com ela nessa terra. Mas ninguém viveria o que Maria viveu. Ninguém havia vivido e nem iria viver, irmãos. Era algo exclusivo. Humanamente falando, quando o anjo Gabriel fala com Maria, soa como o quê? Loucura. E aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus vem mostrando para você que ele vai fazer, porque sim, ele te trouxe aqui para lhe dizer: ele vai fazer. Aí você diz: Deus, eu não sei como é que vai ser, porque eu não consigo chegar aonde o Senhor disse. Eu não consigo viver humanamente falando o que o Senhor falou. E Deus está dizendo para você: você está esquecendo que não é sobre você. Xarabacandaramandarasto. Você está se angustiando em vão. O que você tem que fazer quando você recebe uma promessa impossível, uma promessa de restauração, uma promessa de um ministério abençoado, uma promessa de cura, uma promessa de libertação na tua casa, aquilo que é impossível para você, aquilo que você recebeu da parte de Deus, o que você tem que fazer não é ficar se preocupando nem se angustiando, mas é se posicionar para receber.
É continuar adorando, engrandecendo, exaltando ao Senhor na posição que Ele te chamou, sabendo que o cumprimento da palavra quem traz é Ele. Declare comigo, não sou eu quem trago o cumprimento à palavra de Deus, mas é Ele. Não sou eu quem trago o cumprimento à palavra de Deus, mas é Ele. É bom, irmãos, a gente enfatizar isso para nós lembrarmos. Porque de vez em quando a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, o papel de Deus, o papel de Jesus. Nós queremos fazer acontecer o que Deus falou. Só que Deus está dizendo, quando eu falo, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quem vai cumprir a palavra sou eu, não é você. Você observa que a promessa de Deus para Maria era algo impossível, mas Maria não quis entender como ia acontecer, não busque entender, porque as coisas de Deus é loucura, irmãos, humanamente falando. Só viva cada dia agradando, exaltando e adorando ao Senhor. Por quê? Porque o cumprimento do que Ele lhe falou vai chegar. O resultado que Ele disse que você viveria, Ele mesmo vai trazer para a sua vida. Declare comigo, os resultados que Deus vai trazer para a minha vida serão grandes. E é Ele quem vai fazer acontecer. Os resultados que Deus vai trazer para a minha vida serão grandes. E é Ele quem vai fazer acontecer. Para Deus não existe nada impossível. Aí você entrou aqui cansada, cansado, frustrado, dizendo, irmã, eu estava dizendo aqui que era impossível esta palavra, mas agora vem Deus dizendo para você, para mim não existe nada, diz o Senhor dos Exércitos, impossível. Nós precisamos lembrar essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida. E diante dos dias que somos tentados a duvidar do que Deus falou, a desacreditarmos, a olharmos para o cenário, precisamos lembrar Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ele prometeu, Ele falou. Se Ele falou, Ele faz acontecer. Muitas vezes Deus permite, irmãos, o cenário ser contrário. Muitas vezes Deus permite com que você não tenha recursos para viver o que Ele disse, para você entender que não é sobre você, não é sobre o que você faz, mas é sobre o que Ele te prometeu que Ele iria fazer. O que ia acontecer com Maria, irmãos, não tinha explicação. Não tinha, humanamente falando, lógica. Mas Maria vive o propósito de Deus porque ela não busca entender. Quem busca entender, quem busca a resposta, quem fica o tempo inteiro buscando, irmãos, compreender uma resposta dali, uma resposta daqui, encaixando as coisas de um jeito, encaixando de outro, não vai ver milagres, porque milagre não se explica, milagre se vive. E o Senhor hoje te convida a viver um dia após o outro. Sabe por que as coisas, elas estão pesadas para você? Sabe por que algumas promessas de Deus não têm sido para você alegria, mas têm sido fardo? Porque você tem olhado para as impossibilidades e fitado os teus olhos não na promessa, mas naquilo que é impossível. A partir do momento que fitamos os nossos olhos nas impossibilidades, meu irmão e minha irmã, nós ficamos o quê? Cansados, frustrados, amedrontados, temerosos. E o Senhor hoje está te convidando a tirar os olhos da impossibilidade e a colocar os olhos naquele que te fez a promessa, porque Ele é grande. Ele é o Criador. Ele é todo poderoso. Ele é aquele que antes que houvesse dia, ribiando, recandaraia, Ele é. Ele é, irmãos, aquele que pode, aquele que faz, aquele que executa, aquele que determina e traz o resultado. Então o resultado, quem vai trazer para a sua vida é Deus. Ele diz para você, aquieta o seu coração, porque você anda muito ansioso, muito ansiosa com coisas que você não pode resolver, com situações que você não pode fazer acontecer. Mas, irmã, Deus me fez a promessa. Eu estou vendo os anos passando, eu estou vendo os meses passando, eu estou vendo os dias passando, e isso está me angustiando. E o Senhor está dizendo para você, não deixe esta angústia tomar conta de você a ponto de você desacreditar do que Deus falou.
A ponto de você pensar de maneira errônea que quem traz o cumprimento da palavra é você. Quem faz o resultado chegar na minha e na sua vida é Deus. E se Ele fez a promessa, é Ele quem vai trazer o resultado, a promessa para a nossa vida. Declare comigo, é Deus quem traz a promessa para a minha vida. Eu só me posiciono para receber. É Deus quem traz a promessa para a minha vida. Eu só me posiciono para receber. Deus, Ele te trouxe aqui para lhe dizer, pare de se cansar com aquilo que não é para você fazer. Mas comece a colocar as suas forças no que está no alcance das suas mãos. O que está hoje no alcance das suas mãos que você pode fazer? É crer na palavra, ter fé, adorar, louvar, ler a palavra, se apegar mais e mais ao Senhor, se achegar mais a Ele. É isso que está ao alcance da sua mão. E é isso que você precisa fazer. Não faça das promessas de Deus fardo, pesado. Mas seja alguém que compreende. Deus, Ele prometeu e Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mesmo tudo sendo o contrário, eu me apego à palavra, porque diante das promessas de Deus não existe impossibilidade. Se Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Ele vai trazer o resultado. Você lembra quando Sara e Abraão se precipitam? Por quê? Porque não estavam vendo o resultado. Este tempo que você não vê resultado é um tempo muito perigoso. É um tempo em que você acha que você pode fazer aquilo que te vem na mente para fazer, para ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele falou, porque Deus está atrasado diante dos teus olhos, é assim. Você pensa que Ele está atrasado, mas Deus está dizendo, eu não me atraso, eu não me antecipo, eu chego na hora certa. Se não aconteceu ainda é porque não é a hora certa. Deus não está atrasado, Deus não perdeu o controle, Ele te trouxe aqui para você entender que Ele te fez uma promessa, Ele Ele não esqueceu do que Ele lhe disse. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que não esquece do que Ele fala, Ele é fiel. Eu sirvo a um Deus que não esquece do que Ele fala, Ele é fiel. Sara e Abraão, ambos pensaram que não tem a possibilidade de acontecer milagre. Então vamos ajudar a Deus. E você sabe o resultado dessa história. Tentaram ajudar a Deus, tentaram fazer aquilo que era para Deus fazer e deu problema, irmãos. Colocaram Agar onde não devia. Na casa de Abraão houve uma grande discórdia por causa de um posicionamento errado. E através dessa palavra o Senhor diz para você, mesmo que seja impossível o que Deus te disse, não seja alguém que se posiciona errado, porque está achando que está tardando, que não vai acontecer, ou até mesmo que Deus não consegue fazer o milagre acontecer porque o cenário é impossível. Às vezes, nós agimos assim, o cenário é impossível, o cenário é improvável, e Deus não vai conseguir fazer. E Deus está dizendo, desde quando? Eu ando segundo o cenário. Desde quando? Eu ando conforme o teu tempo, a tua hora, o teu dia, o teu mês, o ano que você imagina ou pensa. Eu trago o resultado no meu tempo, na minha hora. Eu faço a minha palavra acontecer. Deus, Ele não esquece do que Ele promete. O que Deus revelou através do anjo Gabriel aqui para Maria se cumpriu. A palavra de Deus aconteceu mesmo quando era impossível, porque o anjo Gabriel deixou bem claro, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus disse. Se Deus disse, eu não tenho que entender como é que vai ser. Eu não tenho que entender o que Deus vai fazer. Deus falou, eu tenho uma palavra. E o cenário contrário não quer dizer nada. As impossibilidades não quer dizer nada. A porta fechada não quer dizer nada. Tudo está contrário, mas eu tenho uma palavra. E o meu Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E o Senhor disse para você, da mesma forma que eu não deixei Maria frustrada, da mesma forma que eu não deixei aqueles que receberam uma promessa dos céus frustrados. Como Abraão não ficou frustrado juntamente com Sara, mas aconteceu o milagre, Isaac nasceu. O Senhor diz para você, vai ter milagre, a porta vai abrir, a cura vai chegar, a restauração vai acontecer, você vai galgar o que Deus falou. Mas você precisa acreditar que Deus está no controle. Você precisa entender que a parte de Deus quem faz é Ele. Pare de ficar se esforçando para fazer o que é para Deus fazer. Pare de ficar somente se cansando, se frustrando, se entristecendo
tentando trazer resultados para aquilo que Deus falou. Deus falou, Deus prometeu, então pronto. Só fique na posição, porque o restante Deus faz. Declare comigo, eu vou me posicionar. E é Deus quem faz o milagre acontecer. Eu vou me posicionar e é Deus quem faz o milagre acontecer. Aonde há posicionamento tem resultado. Aonde há fé, irmãos, quando nós acreditamos na palavra, o Senhor faz o impossível acontecer. Tem pessoas aqui que têm promessas impossíveis. E você disse, Deus, não vai acontecer. E Deus está dizendo, quem te falou isso? Só porque você está olhando e está vendo tudo o contrário, você acha que não vai acontecer? Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Acabou. Deus disse que vai fazer, então pronto, então aguarde. Porque para Ele não tem impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pega aquilo que, humanamente falando, nós damos a causa como perdida e Ele faz o milagre acontecer. Ele é o Deus que pega aquilo que é impossível e faz o resultado acontecer. E Ele diz para você, o resultado vai vir. Não é das mãos dos homens, não é da sua própria mão, mas é das mãos do Senhor. Amém? Creia que Deus é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. Só descanse. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Jesus, por esta palavra. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por mostrar para pessoas aqui que estavam cansadas, exaustas, que para o Senhor não há impossibilidade, Senhor. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora que têm promessas, Pai, mas sabem que o cenário é impossível. Sabem que, humanamente falando, a tua palavra, aquilo que o Senhor liberou para ele e para ela, soa como loucura. Mas eles não podem esquecer, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra. Eles não podem esquecer, xarabacandarai, que o resultado, quem traz é o Senhor. É o Senhor quem faz o impossível acontecer. Nós só precisamos nos posicionarmos para vivermos o milagre, Senhor. Vai tirando todo o peso da ansiedade, da frustração, do medo, Pai, que os teus filhos estavam sentindo porque eles estavam olhando para aquilo que é impossível. Eles estavam esquecendo da tua palavra. Nós não podemos esquecer daquilo que o Senhor falou. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. Nós temos que ter fé porque o resultado quem traz é o Senhor, Pai. Em meio à impossibilidade, o Senhor faz milagres acontecer. Quando tudo parece perdido, o Senhor traz resultados, Pai, para aqueles que acreditam na tua palavra. Estamos aqui, Pai, porque acreditamos. Estamos aqui, Pai, porque cremos que mesmo tudo sendo o contrário, o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir. E para o Senhor não há impossibilidades em todas as tuas promessas. Nós vamos viver a tua promessa, Pai. Nós vamos viver aquilo que o Senhor liberou para a nossa história, porque o Senhor é fiel para fazer acontecer o milagre e fazer o resultado, a vitória, chegar para a nossa história. E o Senhor vai glorificar o teu nome de maneira especial em meio às impossibilidades na história do teu filho e da tua filha. O Senhor está confirmando aqui para pessoas que o Senhor está no controle e é o Senhor quem vai trazer o resultado que o Senhor disse que traria para a história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, também a
aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que o impossível, quem faz é Ele. Ele marcou um encontro com você para te dizer que é tempo de acalmar o seu coração e acreditar que as promessas que Deus te fez, Ele vai fazer acontecer. Só se posicione para receber, porque o impossível, quem faz não é você. Quem faz o impossível acontecer é Deus. E as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.